Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, louvado seja Deus. Quero convidar os amados irmãos a abrirem as vossas Bíblias comigo em Efésios, capítulo de número 6 e o verso de número 18. Enquanto os irmãos procuram, quero louvar a Deus por essa oportunidade. Louvar a Deus pela vida dos nossos coordenadores da UMADET, na pessoa do pastor Kemuel, saudarmos todos os dirigentes. Eu me sinto muito feliz em receber essa oportunidade para falar do amor de Deus, porque todo salvo na pessoa de Cristo Jesus, ele tem prazer de testemunhar do amor de Deus. Me sinto seguro por estar rodeado de homens de Deus, de pastores, de coordenadores que nos sustentam na oração, e é um privilégio. Os irmãos encontraram? Diz assim a palavra do Senhor: orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso, com toda perseverança e súplica por todos os santos. Louvado seja o nome do Senhor. Meus queridos irmãos, nós estamos em uma manhã e por enquanto vocês ainda estão com todo o vigor. Talvez quem esteja em jejum, talvez a fome não bateu ainda, talvez a sede ainda dá para suportar um pouco. Devem ter dormido bem ontem à noite para estarem aqui nesta manhã. Então você está com força para glorificar a Deus, você está com força para adorar. E se nesta manhã, neste momento, você não entregar o seu melhor louvor para o Senhor, você está perdendo tempo. Louve a Deus enquanto você tem força, enquanto você tem fôlego. Glorifica o nome do Senhor nosso Deus. E se você precisar de um motivo para glorificar, eu vou te dar um motivo. Nesta manhã nem todo mundo despertou para este novo dia, mas o Deus Todo-Poderoso foi o Deus que te deu o sono, mas também te deu o despertar para você estar glorificando o nome dele aqui nesta manhã. Adore a Deus, porque o Senhor é tremendo. E hoje, diante desta palavra, nós estamos olhando para um texto bíblico que vai falar sobre as armaduras de Deus. E falar sobre a armadura de Deus é algo muito maravilhoso, porque a gente só percebe a necessidade da armadura quando estamos diante de um momento de fragilidade. É justamente quando o diabo resolve atacar naquele ponto frágil. É justamente quando o diabo percebe aquele ponto de fraqueza que você não percebeu e que você não se revertiu a tempo. Aí a gente percebe a necessidade da armadura de Deus. E nessa manhã, o que nós estamos fazendo aqui é justamente isso. Nós estamos nos revestindo das armaduras de Deus, porque somos soldados alistados na obra do Senhor. E de maneira alguma o inimigo pode encontrar brecha para nos atingir. Mas neste momento eu olho para você e percebo que você está cheio da presença de Deus, que você está cheio do poder de Deus. Ainda que o inimigo
tente contra a tua vida, ele não vai achar brecha, porque você está armado da presença de Deus. O diabo não vai conseguir atingir a tua mente, porque você tem um capacete. Ele não vai conseguir atingir-te por trás com os dardos inflamados dele, porque você está com a capa, você está protegido. Ele não vai conseguir atingir o teu coração, porque você está com o escudo, e você vai se defendendo e avançando com a palavra da verdade e a espada que Deus colocou nas tuas mãos, para você batalhar na milícia do Evangelho, que é a causa santa do Senhor. Não deixe que o inimigo venha pegar você covardemente. Você precisa estar atento para as armaduras de Deus. E isso é muito maravilhoso, porque quando olhamos para tudo isso, nós percebemos no verso de número 18, que toda a armadura, ela precisa da manutenção. Toda armadura precisa de manutenção. E você sabe qual é a manutenção da tua armadura? É a oração. A oração é a manutenção da armadura do crente. E esse texto me chama muito a atenção, porque aqui no verso de número 18, nós iremos ver algumas coisas que são essenciais para a vida do crente que está nessa fronte de batalha. Primeiro, nós percebemos que o apóstolo Paulo fala da oração, ele fala da súplica, ele fala da vigilância, ele fala da perseverança. E se formos tentar entender o que significa esta oração e esta súplica, ou a diferença de oração para súplica, nós perceberemos que neste mesmo versículo, o apóstolo Paulo cita oração 2 vezes, e ele cita súplica 2 vezes. Quando o apóstolo Paulo cita a oração, ele vai dizer orando em todo tempo, com toda oração. Quando ele cita súplica no Espírito, e ele também cita súplica por todos os santos. Mas qual é a diferença de oração para súplica? Eu não vou trazer para você termos difíceis, eu vou tentar você entender de forma um pouco mais fácil. Imagine que a oração é a tua intimidade com Deus. A oração é o teu momento particular com Deus. A oração é uma intimidade que ela passa a se tornar um hábito. E isso é maravilhoso, porque quando você ora, você reconhece a soberania de Deus. Quando você ora, você reconhece a sua pequenez. Mas a súplica trata das nossas necessidades. E eu vou lhe explicar melhor. Quando você está orando, é o momento que você se ajoelha e você diz para o Senhor: Senhor Deus, eu te amo. Eu te amo porque tu és grande. Eu te amo porque tu és soberano. Eu te amo porque tu és o Deus que criou os céus e a terra. Eu te amo porque o Senhor é o Deus que me protege, que me guarda. Eu te amo porque até aqui o Senhor me ajudou. Eu te amo porque tu és grande, porque tu és o Salvador da minha vida. É o teu momento particular com Deus. Joel, quando é que eu começo a suplicar? Você começa a suplicar quando você sente a sua necessidade. É quando você passa a dizer: Deus, eu sei que eu não sou o melhor, mas eu quero ser melhor na tua presença. A súplica é quando você se ajoelha na presença de Deus quebrado, e na presença de Deus ali quebrado, você derrama lágrimas dizendo: Deus, me ajuda. Deus, eu não vou conseguir sozinho. É quando você fala igual Moisés: Deus, sem ti eu não vou, sem ti eu não posso, sem ti eu não consigo. Essa é a súplica.
E por que devemos suplicar? Porque nós temos a necessidade de Deus. E o próprio Jesus deixa registrado isso quando ele diz: sem mim nada podereis fazer. Então, como é que o crente vence? Como é que o crente avança? Ele avança perseverando na oração e na súplica. Ele vence quando ele alcança um coração quebrantado na presença de Deus. E todo crente que suplica, ele alcança a misericórdia de Deus. Porque todo crente que suplica, ele tem o coração quebrantado. Como é que está o teu coração aqui nesta manhã? Está quebrantado na presença de Deus? Como é que está o teu coração? Como foi que você chegou aqui? Você chegou quebrantado na presença de Deus? Pois eu quero te dizer que a um coração quebrantado Deus não resiste. Deus ama o crente quebrantado de coração, o crente que reconhece que não é por ele, o crente que reconhece que não é pelas suas forças, o crente que reconhece que ele não tem mérito nenhum na própria salvação dele. Foi Cristo Jesus que pagou o alto preço para que nós pudéssemos estar aqui nesta manhã, glorificando o nome dele, podendo ser aceita a nossa adoração diante dos céus. Porque quem éramos nós? Nós não éramos dignos de estar aqui. Mas sabe por que é que você está aqui, mesmo com o sono? Sabe por que é que você está aqui, mesmo vendo nos status do WhatsApp os seus amigos na praia, os seus amigos nos sítios, os seus amigos na piscina, os seus amigos brincando? Sabe por que é que você está aqui? É porque você tem a necessidade. É porque assim como eu, você também é necessitado do Todo-Poderoso. Você reconhece que ainda precisa dele. Você reconhece que o seu ministério não seria nada sem ele. Você reconhece que você até teria desviado se não fosse a poderosa mão dele. Você reconhece que ele é o autor e consumador da tua fé. É por isso que você está aqui nesta manhã. É porque você é necessitado dele. É a necessidade, nós temos necessidade de Deus. Não é obrigação. Ninguém está aqui por obrigação. Eu quero perguntar, quantos foram obrigados a estarem aqui? Levante a mão os que vieram por obrigação. Não tem ninguém? Não tem ninguém que veio por obrigação? Levante a mão os que vieram porque são necessitados. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o santo nome do Senhor. Nós estamos aqui porque nós temos necessidade. Você sabe o que é necessidade? Você tem ideia do que significa necessidade? Necessidade é você ter fome e não ter o que comer. Necessidade é você ter sede e não ter o que beber. Mas nesta manhã, nós temos necessidade de receber mais de Deus. Mas sabe o que é maravilhoso? A tua necessidade espiritual pode ser suprida aqui nesta manhã. Louvado seja o nome do Senhor. Eu não sei qual é a tua necessidade nesta manhã, mas a tua necessidade pode ser cumprida, porque o Deus que pode todas as coisas está aqui, no meio de nós. Ele está aqui. E aqueles que são sensíveis à presença dele, já puderam sentir o agir dele aqui nesta manhã. Aqueles que são mais necessitados já conseguiram sentir. O apóstolo Paulo,
ele vai dizer com toda oração, orando em todo tempo, com toda oração. Perceba que coisa maravilhosa. À primeira vista pode parecer que seja uma redundância. Concorda comigo? Porque me explica aqui como é que você ora com toda a oração. Me explica como é que você vai orar com oração. O apóstolo Paulo diz, orando em todo tempo, com toda oração. Perceba que negócio maravilhoso. Que coisa fantástica. O apóstolo Paulo está dizendo para você ser um louco, alucinado, de maneira nenhuma. Quando ele fala orando em todo tempo, ele está falando das situações mesmo. Ele está lhe dizendo que não existe um lugar específico para orar. Ele está dizendo que não existe um momento específico para orar. Joel, então, o que o apóstolo Paulo quer dizer com isso? Ele quer dizer que em todo tempo você deve orar. Mas o que significa em todo tempo? É na alegria, é na dor, é na bonança, é na tristeza. Em todo tempo devemos orar. Joel, mas orar na alegria é fácil, você que pensa. Você que pensa. Os que acham que é fácil não estão aqui. Os que acham que é fácil não estão aqui. Os que acham que é fácil está em outro lugar nesse momento. Os que estão aqui são os mais necessitados. É aqueles que buscam a Deus em todo tempo. Se está bem, está orando. Se está ruim, está orando. Se está chorando, está orando. Alguém pode olhar para você e dizer assim, mas que semblante maravilhoso, mas que sorriso é esse no seu rosto? Mas quando você tem intimidade com Deus, você não deixa transparecer para o inimigo o teu momento, porque independente do momento você está orando. A peleja está difícil, mas você está ali, em comunhão com Deus, dizendo, Deus, eu estou contigo, porque eu sei que o Senhor também está comigo. É orando em todo tempo. Orar em todo tempo é orar em qualquer ambiente, é orar em qualquer lugar. Não existe um lugar que alguém possa impedir você de orar. Não existe. Fizeram um decreto contra Daniel. Daniel não podia mais adorar a outro Deus que não fosse o rei da Babilônia. Mas se tivesse algum decreto para matar o crente que ora, certamente Daniel estaria morto. Porque não existe nenhum lugar que possa impedir o crente fiel de orar. Você pode estar em qualquer lugar, meu irmão. Ninguém pode impedir você de orar. Sabe por quê? Porque a oração é um mistério tão grande, tão tremendo, que existem orações que somente Deus escuta, que somente Deus ouve, que somente Deus contempla. Existem orações que o diabo, ele faz de tudo para ouvir, mas ele não consegue, porque ele não tem os atributos que é somente do Todo-Poderoso. Aquele que pode te contemplar mesmo no silêncio, aquele que compreende até mesmo o teu gemido, é o Deus que diz para você, se você estiver na faculdade, esteja orando.
Se você estiver no trabalho, esteja orando. Se você estiver dentro da tua casa, esteja orando. E orando em todo tempo. Quando você aprende a orar em todo tempo, você descobre uma arma muito poderosa, que é a antecipação. O crente que ora, ele sempre está à frente do inimigo. O diabo sempre chega atrasado, porque o crente que ora, ele sempre está à frente. Quando eu estava no ensino médio, até mesmo na faculdade, eu sempre fui muito rigoroso com algumas coisas, né? Eu nunca fui de deixar ninguém zombar de Deus assim na minha cara, não. Hoje eu estou um pouco mais medroso, mas na época que eu era mais corajoso, eu não deixava assim tão fácil, não. E eu já vi muitas pessoas tentando zombar de jovens na sala de aula, porque é crente. Eu já vi pessoas fazendo proposta para jovens em sala de aula, porque é crente. Você sabe quantas vezes alguém chegou para mim com propostas indecentes em sala de aula? Sabe quantas vezes? Nunca alguém chegou com propostas indecentes para mim em sala de aula. Sabe por quê? Porque eles não tinham coragem. Porque quando você dá exemplo de crente dentro da tua escola, dentro da tua faculdade, você é respeitado como um crente. Ninguém nunca mandou coisas indecentes para mim em grupo de WhatsApp. Sabe por quê? Porque eu sempre me posicionei como crente. E quando eles olham para mim, eles veem que ali tem um crente. O crente, ele precisa ser respeitado como crente. Que história é essa de na tua escola ninguém saber que tu é crente? De na tua faculdade ninguém saber que tu é crente? De no teu trabalho ninguém saber que você é crente? Que história é essa, meu irmão? Que conversa é essa? O crente, ele tem algo diferente na vida dele. Parece que está escrito aqui na testa dele, crente da Assembleia de Deus em Timon. As pessoas reconhecem até a tua denominação, quando você se comporta como tal. Nós estamos nos últimos dias, assim eu creio. Eu creio que essa geração aqui não passará pela morte. Mas o apóstolo Paulo disse que no momento, num abrir e fechar de olhos, na verdade nem todos nós morreremos, mas nós seremos transformados em um corpo incorruptível e teremos acesso à face do Deus Todo-Poderoso, que é santo. E só poderão ver a face do Deus Todo-Poderoso aqueles que se comportam como santos de Deus aqui nesta terra. Nós somos representantes de Deus. A luz precisa brilhar aonde nós chegamos. Meus queridos irmãos, este mundo está em trevas. E quem diz não é o irmão Joel, é o próprio Jesus Cristo que diz isso. É o apóstolo João que diz isso. Esse mundo está em trevas. A única luz que brilha nesse mundo é a luz da igreja. É a tua luz que está aqui. É a tua luz que ilumina este mundo, a luz que Deus colocou dentro de você. A oração
ela precisa ser constante. Não cesse de orar. Não cesse de buscar a presença de Deus. O apóstolo Paulo deixa isso mais bonito quando ele diz, orando em todo o tempo, com toda oração. Mas como é que eu vou orar com toda oração? Eu quero lhe perguntar, quantas maneiras você tem para orar? Quem aqui já orou em silêncio? Levante assim a mão. Quem aqui já orou chorando? Levante assim a mão. Quem aqui já orou em voz alta? Levante assim. Quem aqui já orou cantando um hino de louvor a Deus? Tem muitas pessoas que pensam que orar é coisa chata. Orar não é coisa chata não, meu irmão. A oração é maravilhosa porque existem várias maneiras de orar. Existem várias maneiras de falar com Deus. O apóstolo Paulo está dizendo, não cesse de orar. Não deixe de orar. Se for necessário orar chorando, ore. Se for necessário orar intercedendo, ore. Se for necessário orar cantando, ore. Mas não cesse de orar, porque a oração é a manutenção da armadura do crente. É a oração. A oração é uma ferramenta poderosa. Na continuidade do texto ele diz, com toda oração e súplica no Espírito. Aqui eu percebo algo maravilhoso. E eu quero um pouco da sua atenção. Súplica no Espírito. Suplicar por suplicar. Qualquer um pode fazer uma súplica. Nesse exato momento tem muitas pessoas fazendo sacrifícios em vão. Nesse exato momento tem muitas pessoas pagando promessas. Tem muitas pessoas andando de joelhos em cima de sal. Tem muitas pessoas fazendo diversas coisas, suplicando de forma errada. Mas o apóstolo Paulo está nos ensinando a súplica verdadeira, que é a súplica no Espírito. E só ora suplicando no Espírito quem é espiritual. Porque existem muitas súplicas que são da carne. Existem muitas súplicas que são carnais. Se você for ler o Salmo 42 e 43, você vai perceber uma grande súplica do salmista. Ele poderia suplicar na carne dizendo, Deus, mata os meus adversários. Ele poderia dizer, Deus, entra com providência e mata todos aqueles que são contra mim. Ele poderia fazer uma oração carnal, mas ele resolve fazer uma oração espiritual. Porque quem faz uma oração espiritual, olha para as suas próprias necessidades. Quem faz uma oração espiritual, olha para a sua própria vida. A gente é muito bom em olhar para a vida alheia. Sabia disso? Até porque você tem 2 olhos. E se não existisse espelho, você não saberia nem como é o formato do seu rosto. Mas você sabia, você sabe qual é o formato do rosto da outra pessoa. Só que o Espírito, ele tem um poder tão grande de entrar dentro do nosso interior e fazer nós reconhecermos os nossos próprios erros, as nossas próprias fragilidades.
de entender que nós não somos nada sem Deus. Meus queridos, nós precisamos ser mais espirituais nas nossas orações. O apóstolo Paulo está dizendo: vocês precisam ser espirituais nas vossas orações, nas vossas súplicas. E eu vejo o verso 5 do Salmo 43, aonde Davi, ele fala com a própria alma. Que súplica é essa? Que súplica é essa que você fala com a sua própria alma? A ponto de dizer: eu sei que está difícil, mas eu vou vencer esta batalha. Eu sei que está difícil, mas eu vou alcançar a vitória no nome de Jesus. Davi olhava para a situação que ele estava e ele dizia: eu sei que um dia eu louvarei ao Senhor. Te acalma minha alma, te aquieta minha alma, não te perturbes. Dentro de mim, espera em Deus. Suplicar é isso, é você entender as suas necessidades. E eu quero te fazer uma pergunta, essa pergunta ela é individual. Como estará a tua alma aqui nesta manhã? Se você tivesse que fazer uma oração por você mesmo nesta manhã, quais seriam as tuas palavras para Deus? Qual é a necessidade da tua alma nessa manhã? A necessidade da alma do salmista era estar na presença de Deus. Porque ele entendeu que não existe lugar melhor do que estar na presença de Deus. O salmista sentia tanta necessidade de Deus que ele dizia que ele desejava por Deus, assim como a corça anseiava pelas correntes das águas. Que necessidade é essa que é maior que a sede? Que necessidade de Deus é essa que é maior do que tudo? Que necessidade é essa de Deus? O salmista entendeu tão perfeitamente o que era a presença de Deus, que no momento de fragilidade, alguém chegou para ele e disse assim: ei, vamos para a igreja. E ele disse: eu me alegrei quando me convidaram para ir para a casa do Senhor, porque a minha alma tem necessidade do Deus Todo-Poderoso. Como está a tua alma diante de Deus aqui nesta manhã? Como é que está a tua oração? Porque eu estou falando para pessoas que são de oração. E ainda que não esteja mais orando, mas já viveu essa experiência maravilhosa que é a oração. Não existe experiência melhor, meu irmão, do que a oração. A oração é algo maravilhoso. A palavra de Deus diz: entra no teu quarto, te ajoelha e ora aquele que te vê no secreto. Sabe o que ele estava dizendo? Ele estava dizendo: quando você se ajoelha dentro do teu quarto, só você e Deus, falando para Deus a tua necessidade, você pode se ajoelhar abatido, você pode se ajoelhar ferido, você pode se ajoelhar chorando, mas o Deus Todo-Poderoso que ouve e contempla a tua oração, é o Deus que quando você se levanta sorrindo, você se levanta pulando, você se levanta exaltando, porque enquanto você ora, Ele te renova.
É o Deus que renova nossas forças através da oração. Quem já contemplou o poder de Deus através da oração aqui? Quantos crentes têm experiências particulares para contar com Deus aqui através da oração? A oração é experiência maravilhosa. A oração é algo particular. Essa súplica, ela é individual. É você e Deus. Existe algo melhor do que estar somente você e Deus? A oração te providencia este momento mesmo em meio a uma multidão. E você quer saber como é que isso é capaz de acontecer? Aí é onde você está. Feche os seus olhos. Conte para Deus as suas necessidades. Que mesmo cercado por essa multidão, você vai sentir que a oração deixou só você e Deus tete a tete. Individual. A oração tem esse poder de deixar só você e Deus. Que experiência maravilhosa. Deixa eu correr, porque o pastor Kemuel disse que se passasse aqui dos 30 minutos, ele ia puxar meu terno. Vigiando nisso, com toda perseverança. Aqui eu vou tentar correr um pouco para encerrar a tempo. Vigiar, meus irmãos, é algo essencial na vida do crente. Sabe quando é que o diabo espalha a semente na plantação? É quando aquele que estava vigiando dorme. Se você for ver no contexto de exército, assim como o texto fala, você percebe que o exército, ele tem o seu momento de descanso e de trocas de turno. No momento em que alguns soldados vão descansar, vão dormir, tem um que não pode dormir. Porque se ele dormir, o exército adversário entra na fortaleza e destrói todo o exército que não estava vigilante. Quem é aquele que não pode dormir? É o sentinela. O sentinela não pode nem sequer cochilar. Porque se ele cochilar, o seu exército perde a batalha. A vigilância é algo muito sério. Você não pode parar de vigiar. Sabe por que é que às vezes você deixa de vigiar? É porque você torna essa rotina cansativa. O apóstolo Paulo está dizendo, você não precisa se cansar. Existem várias maneiras de você estar vivo na presença de Deus. Existem várias maneiras de você estar acordado na presença de Deus. E como é que eu posso estar acordado na presença de Deus? Cantando um hino. Cante um hino de louvor na presença de Deus. Quando tudo estiver dando errado dentro da tua casa, que você perceber que você perdeu o controle, vá lavar a sua louça e comece a cantar um hino. Vá lavar a sua roupa e comece a cantar um hino. Enquanto você está cantando, você está vigiando. Comece a adorar a Deus. Comece a falar com Deus em secreto. Porque enquanto você está se mantendo entretido com os céus, o reino das trevas não tem poder sobre a tua vida. O diabo não é doido de tocar em um crente que ora. Se Daniel estivesse dormindo na cova, certamente ele seria engolido vivo por aqueles leões.
Mas quando chegaram na cova, encontraram Daniel na presença do Deus Todo-Poderoso. O diabo não toca no crente que ora, o diabo não toca no crente que adora a Deus. Adore ao nome do Senhor, te mantenha vigilante, te mantenha perseverante na presença de Deus. É perseverar, meus irmãos. Perseverar é você não desistir. Perseverar é continuar. Olhe para o exemplo de uma grande mulher que foi Ana, mãe de Samuel. Ela poderia desistir do seu sonho de ser mãe, porque perseverar é algo difícil. Perseverar existe muitas coisas. O apóstolo está dizendo que é com toda a perseverança. Quando ele faz questão de dizer que é com toda a perseverança, ele está dizendo que nós precisaremos ir um pouco além do esforço que nós estamos empenhando. Ele está dizendo que é com toda a perseverança, ou seja, ele está dizendo existem adversidades, existem dificuldades. Aí eu quero perguntar, será você o crente que vai desistir de buscar? Será você o crente que vai desistir de buscar o batismo com o Espírito Santo? Será você o crente que vai desistir de buscar a presença de Deus? Será você aquele crente que vai desistir de ser fiel a Deus no teu trabalho porque apareceu alguma coisa que para te promover você precisaria fazer coisa errada? Será você o crente que vai desistir de Deus porque na tua escola, na tua faculdade estão te oferecendo manjares? Perseverar não é fácil, mas é necessário. Mas aqueles que perseveram, eles alcançarão a vitória. Perseverar é necessário. Querido jovem, querido adolescente, perseverar é necessário. A Ana poderia desistir de perseverar, porque quando ela orava, parece que Deus não ouvia a oração dela. E o silêncio, às vezes ele desgasta a nossa fé. Tem pessoas que desistem por causa do silêncio. O nosso problema é que a gente pensa que perseverar é ter pressa. Perseverar não é ter pressa. O tempo de Deus é o tempo de Deus. Deus vai fazer quando Ele quiser fazer. E o que você precisa continuar fazendo é continuar sendo crente, é continuar orando, é continuar buscando, é continuar pedindo. Por diversas vezes Davi falou assim: Senhor, o Senhor se esqueceu de mim. Eu quero te perguntar, Deus é homem para se esquecer? Quando Davi dizia, Deus, o Senhor se esqueceu da promessa que me fizeste, Davi estava dizendo, Deus, eu sei que o Senhor não se esqueceu, mas quando eu estou te perguntando, eu estou dizendo que eu não me esqueci. Deus não se esquece, mas você se esquece da promessa que Deus te fez. Você se esquece. Você anda espalhando por aí que você cansou. Mas você está aqui nesta manhã, perseverando. Porque perseverar é continuar, mesmo quando não estamos ouvindo nada. Perseverar é continuar, mesmo quando somos ignorados. Isso é perseverar. E o apóstolo vai dizer, no verso de número 18, para encerrar,
e súplica por todos os santos. Lá na frente nós percebemos que existe uma súplica que ela é individual. É você e Deus. É o seu particular com Deus. Mas aqui está falando da súplica por todos os santos. Eu vejo em Atos dos Apóstolos que vai contar a história da igreja que estava em fervente oração pela vida de Pedro. Uma igreja que estava orando pela vida de Pedro. Pedro estava prisioneiro. A sentença de Pedro era morrer em praça pública, no raiar do dia. Mas a oração, ela é algo tão maravilhoso, tão grande, que o crente que ora, ele aprende a ter paz, mesmo em meio à dificuldade. Ele aprende a ter paz mesmo em meio às tribulações dessa vida. Porque quem aqui de nós, em sã consciência, estaríamos tranquilos na madrugada, sabendo que pela manhã seríamos levados à morte, ao julgamento, à praça pública? Mas o texto diz que Pedro, ele estava dormindo. Sabe por quê? Porque Pedro sabia que ele tem um Deus que não dorme e nem cochila. Se você tem um Deus que não dorme e nem cochila, você não tem motivo para perder o teu sono. Porque você tem um Deus que está velando por ti durante todos os momentos da tua vida. Mas enquanto Pedro estava dormindo, a igreja estava em fervente oração por Pedro. E eu posso dizer isso porque Deus fez coisas na minha vida. Porque tinha pessoas orando por mim. E aqui eu quero te trazer algo que vai te alegrar aqui nesta manhã. Você pensa que você está sozinho, mas você não está não. Deus tem levantado pessoas para orar pela tua vida. Tem pessoas orando por ti, isso é motivo de você se alegrar. Tem pessoas orando por ti. Eu estava aqui de joelhos, enquanto eu estava de joelhos na oração, eu escutei o pastor Eduardo orando pela minha vida. O pastor Eduardo é um excelente pregador, mas ele estava dizendo: Deus usa o irmão Joel. Durante uma dificuldade tremenda que eu passei na minha vida, os meus familiares estavam orando por mim. Sempre tem alguém orando pela tua vida. Você não está sozinho nesta batalha. Tem um exército de oração que Deus levantou para orar pela tua vida. Você não vai perder essa batalha. Mas enquanto a igreja orava, Deus mandou um anjo para libertar Pedro. Pedro saiu da prisão, e quando eles menos esperavam, Pedro estava batendo na porta. Pedro estava batendo na porta. Porque Deus é Deus que responde oração. Quem acredita aqui que Deus responde oração? Quem acredita que Deus é o Deus que responde oração aqui nesta manhã? Você pensava que os teus projetos que Deus tinha planejado para a tua vida tinham acabado? Eu quero te dizer que não. Deus é o Deus que ainda responde oração. E Deus respondeu a oração daquela igreja que estava orando. Quem era a resposta da oração daquela igreja? Era Pedro, que chegou batendo na porta. Porque o crente que ora, recebe oração na porta da sua casa. Quantos aqui estão esperando a resposta da oração? Deus vai responder a tua oração. Deus vai responder a tua súplica. Tem resposta de oração chegando. Não desista, não pare, continue orando, continue suplicando, porque Deus é Deus que responde oração de crente fiel. Tem resposta de oração chegando para a tua vida.
E se você acredita nesta palavra, louve a Deus nesta manhã, porque o Deus Todo-Poderoso ainda tem muito para tratar contigo. É o Deus que responde a tua oração. Que Deus possa continuar conosco, que Deus abençoe a cada um nesta manhã e que nós possamos receber muito mais de Deus.